Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Rodrigues, a sua caçadora de crimes. Se tu já assistiu o filme Pânico, ou a franquia Pânico, né? Te inscreve no canal agora porque eu vou falar a história real por trás desse filme. Você sabia que ele foi baseado numa história real? E se tu não viu, assim como eu não vi, te inscreve também, porque daí nós vamos saber juntos tudo que inspirou o cara que escreveu esse roteiro. É, não esquece também de ativar o sininho das notificações e do que? Do que? De deixar aquele seu super like para fortalecer a nossa amizade, né? Obrigada, pessoal. Obrigada, o canal tá crescendo. Então, gente, muito obrigada aos que estão chegando agora. Eu sempre peço para vocês compartilharem o conteúdo. Eu estou vendo que estão fazendo isso, então muito obrigada. Eu amo vocês. Então, vocês devem estar se perguntando por que a Ana não assistiu a franquia Pânico? Será que ela tem medo? Ai, a Ana tem medo de filme de terror. Ela usa calcinha cor-de-rosa e dorme com ursinho de pelúcia. Ela tem medo, haha. Apresento para vocês Steven Tyler Bon Jovi, o meu ursinho de pelúcia. E sim, nós dormimos agarradinhos a noite inteira. Quantas mulheres por aí podem dizer que dormem abraçadas com Steven Tyler e John Bon Jovi ao mesmo tempo? Você viu? Eu posso. Ah, então, gente. Eu não assisto esse tipo de filme porque violência gratuita não me agrada. Não, sabe? Aquele filme que parece que foi escrito no coquetel da noite anterior ao começo das filmagens, sabe? Não tem um porquê da coisa toda, tipo um cara maluco, inútil, que não tem nada para fazer, que resolveu matar todo mundo e sai tirando a vida de todo mundo. Não gosto. Não gosto, não consigo, sabe? Aí vai, ela tem medo. Gente, eu assisti. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado. Quando a gente estiver tudo no inferno queimando lá, eu ainda vou correr atrás de vocês com o gancho, porque eu ainda vou me lembrar do que vocês fizeram comigo no verão passado. Mas esse filme, ou melhor, esses filmes, tem uma lógica, entendeu? Tem uma lógica no negócio. Porque aquela galera fez uma coisa errada. Eles atropelaram o cara, atropelaram o velho. Aí, em vez de chamar a ambulância, chamar a polícia, o que eles fazem? Eles tocaram o corpo do velho na água, sem saber se o velho estava vivo, se estava morto. Se alguém fizesse isso comigo e eu tivesse viva e eu voltasse, eu ia ficar muito brava. Sério, ia ficar muito brava. Por isso, eu não tiro a razão do pescador. Claro, ele fez umas coisas erradas, tipo sair enfiando aquele gancho em pessoas que não tinham feito nada para ele. Aí foi errado. Mas enfim, vocês entenderam, né? Tem que ter assim um motivo por trás das coisas. Já nesse Pânico, pelo que eu saiba, não tem motivo nenhum, né? Então, tipo, o que eu tava falando mesmo? Me perco. Vocês ficam conversando aqui comigo e me distraem, viu só? Ah, então tá. Então, vamos começar a nossa série? É, né? Vamos? Então tá. Vinheta. Não, Steven, chama a vinheta. Vinheta. Então, gente, hoje o Steven vai ficar ali porque o nenê já se recolheu. Ele tá lá naquela ponta, bem enrolado em seu cobertorzinho porque tá um frio. Um frio. Mas então vamos lá. Pegando aqui a minha colinha. Esse filme, na verdade, já tem 4, né? Pânico, o filme seguinte está programado para ser lançado agora no ano que vem, já em fevereiro, o Pânico 5, que eles chamam lá de Scream, né? E fez bastante sucesso. Uou! Conhecido pelo marcante personagem Ghostface, porque a pessoa, né, que eles se inspiraram, na verdade, o Kevin, no cara que escreveu a franquia, ele se inspirou em Daniel Rawlings. Ele nasceu em Shreveport, na Louisiana, no dia 26 de maio de 1954,
filho de James e Claudia Rowling. Ele não teve uma infância nada boa, mas bota nada boa nisso desde o começo. O pai dele era veterano de guerra, então ele tinha possivelmente um transtorno pós-traumático. Ele trabalhava como policial e ele era muito, muito agressivo com a família. Quando o Daniel era pequeno, né, o nome dele é Daniel Harold Rowling, mas aqui a gente vai chamar ele de Danny, ele estava engatinhando. Ele já apanhava do pai dele. Por quê? Ele não engatinhava direito. Agora, me diz uma coisa. Existe uma regra de como engatinhar direito? Uma escola de como engatinhar direito? Cara, doido. Aí por quê? Ai, mas por que que ele batia tanto, tá, no menino? Ele tinha transtorno pós-traumático, não sei o que, tá. Porque o menino era fruto de uma gravidez indesejada. Então ele não queria o filho, gravidez indesejada. Se não quer um filho, era só ter encapado o periquito, meu filho. Simplesmente isso. Tá na chuva? Não quer se molhar? Abre um guarda-chuva. Se tivesse encapado o periquito, não tinha nascido filho. Não precisava bater no filho. Vocês não acham? Então, quando o irmão do Danny nasceu, chamado Kevin, a mãe dele pensou que as agressões iriam diminuir, mas não rolou. Ele continuou mais agressivo e ele batia em todo mundo, mas com algo especial no Danny. O cara era um maluco e agredia, na verdade, a família inteira. Ninguém estava livre dele. Então, a esposa dele, a Cláudia, até tentou tirar a própria vida passando uma lâmina de barbear nos pulsos e foi parar no hospital e ficou um tempo minimamente longe daquele homem. Mas eu li em outras fontes que, na verdade, foi o James que fez ela se cortar. Vai saber, né? Não dá pra duvidar. Na adolescência, o Daniel tentou se refugiar na música. Ele gostava muito de música country, então ele tocava bastante o seu violão. Ele compunha letras, só que ele começou a beber muito, sabe? Beber muito, muito, e também começou a fumar a alface do capeta, né? Então, e quem é que vem junto com a alface do capeta? Vem as suas irmãzinhas, enfim. Para tentar agradar o pai, ele entrou para a aeronáutica e ficou um bom tempo lá, até que ele foi pego se entupindo com os cogumelos da Alice do País das Maravilhas, sabe? Então, daí ele foi expulso, convidado a se retirar, o famoso pé nos glúteos. Quando ele saiu, então ele decidiu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou casar, dar um jeito na vida, vou me ajeitar na vida casando. Que ideia. Então, ele casou e esse casamento durou de 1974 até 1977, quando em uma acalorada discussão, Danny ameaçou a vida da sua esposa e ela sabiamente pediu o divórcio e vazou. Então, gente, eu tive que cortar aqui e dar uma acelerada, porque ia ser um escândalo se vocês vissem eu fazendo esse delineado gráfico aqui, porque a minha mão tá tremendo pra caramba. O médico me deu medicação nova, né? Mas isso é outro babado que eu conto pra vocês em outro vídeo. Então, depois que a esposa do Danny foi embora, ele começou a se meter em vários problemas. Começou a roubar, a furtar, foi preso várias vezes. Ele ia pra cadeia e saía, saía, tipo Brasil. Fugiu várias vezes. Ele foi, inclusive, pro estado da Georgia, onde ele foi acusado de ter violado uma moça porque ela era muito parecida com a sua ex. Ele acabou 8 anos na cadeia por isso. Então, quando ele saiu,
né? Voltou para Shreveport, na Louisiana. Oh, nomezinho difícil. Conseguiu um emprego, só que não durou muita coisa, não. Acho que pela personalidade dele, vai se saber, né? Ele foi demitido, só que ele não gostou muito disso, não gostou de ter sido demitido. E ele simplesmente resolveu, na noite de 4 de novembro de 1989, entrar na casa do seu ex-chefe na hora do jantar. A família toda estava jantando e ele tirou a vida do ex-chefe, da filha dele, Julie Grayson, de 24 anos, e do sobrinho dela, de apenas 8 anos. Ele posicionou o corpo dela na cama de uma maneira erótica, para não dizer palavras que o senhor YouTube me bloqueie depois, né, a monetização. E ele usou fita adesiva para prender a Julie enquanto ele tirava sua vida com golpes de faca. Porque do tempo que ele estava na aeronáutica, ele tinha uma faca especial lá, do jeito... Até parece o Ghostface usa aquela faca, né? Tá aqui, ó. É, essa faca aí. Ele usou essa faca para tirar a vida dela e fugiu. Ninguém conseguiu identificá-lo, ligá-lo ao crime, porque ele lavava os corpos das vítimas, dele, né, já falando vítimas, com detergente para que não ficasse DNA e essas coisas e tal, né. Então, em 1990, ele teve uma discussão acalorada com o seu pai, que vocês sabem que eles se odiavam, e ele acabou alvejando seu pai com um tiro de espingarda, e o velho era tão ruim que não esticou as canelas. Perdeu um olho, perdeu uma orelha, mas não esticou as canelas. Sobreviver a um disparo de espingarda na cabeça. O velho era ruim. Era ruim. E daí o que ele fez depois disso? Ele fugiu. Fugiu para a Flórida, mais especificamente para a tranquila, pacata e segura cidade universitária de Gainesville. Lá fica a Universidade Federal, né, da Flórida. E ele chegou em agosto, que é quando as aulas estão recomeçando. Tá chegando ali muitos alunos, os calouros, os veteranos. E tava toda aquela movimentação da galera chegando. E aí começa o pânico. Era domingo, dia 26 de agosto de 1990, quando os pais de Christina Powell estavam muito preocupados porque a filha não tinha ligado para eles como ela costumava ligar. Ela ligava sempre. A colega dela se chamava Sonja Larson e tinha 17 anos. Uma queria ser professora e a outra queria ser arquiteta. Como as meninas não atendiam o telefone, os pais da Christina foram da cidade deles até Gainesville para o complexo de apartamentos William Burg's Apartments, que era onde as meninas viviam. Viviam lá em um sobrado, e daí eles bateram na porta, bateram na porta, e nada de resposta, ninguém respondia. Então eles chamaram o responsável pelo lugar, que tentou, né, o contato, não teve jeito, então ele chamou a polícia. Quando a polícia chegou, eles arrombaram a porta da parte de cima do sobrado, e a cena que eles encontraram foi triste, aterrorizante e chocante. Os policiais não deixaram os pais entrarem e trancaram a porta diante de uma cena de crime absolutamente horrível, macabra. Eles encontraram a Sonja já sem vida, seu corpo posicionado de uma maneira bem estranha. Ela tinha sido puxada para a beirada da cama, as mãos dela estavam para cima da cabeça e as pernas estavam bem afastadas, em uma posição erótica. Ela havia sido presa com fitas adesivas, só tinha marca ali porque o assassino
levou embora essa fita. E ela perdeu a vida também por múltiplos golpes de faca. E esse assassino fazia uma coisa também, como souvenir, ele levava com ele uma parte do corpo das meninas, e eu me recuso a falar porque eu passo mal, só de pensar eu passo mal quando eu leio, então eu vou deixar escrito para vocês o que é que ele fazia aqui, o que ele levava como recordação. No andar de baixo, os policiais encontraram a Cristina. O corpo dela estava no chão. Estava sem roupas, tinha sido violada, infelizmente. E uma coisa que chamou a atenção da polícia foi que os corpos estavam muito limpos, embora houvesse muitas marcas de faca. Estavam muito limpos porque o assassino tinha usado o chuveiro para lavar os corpos, para não deixar nenhum DNA. E ele também colocava esse detergente dentro das áreas íntimas das meninas, né? Vocês me entenderam? Para que o esperma dele não fosse, enfim, detectado, né? Não pudessem fazer exame de DNA. A Cristina estava lá, posicionada também, as mãos para cima, estava com as pernas dobradas e separadas, e entre as pernas dela tinha um frasco de detergente azul. Mas o assassino deixou para trás uma toalha de papel, e nessa toalha de papel tinha o sêmen dele. Então, o crime não tinha sido tão perfeito, né? A polícia ainda estava trabalhando na cena de crime das meninas quando eles receberam um chamado de que Krista Hoyt, de 18 anos, não tinha aparecido para trabalhar. Ela trabalhava atendendo o rádio no departamento de polícia, né, que eles chamam lá de condado de Alachua. No condado de Alachua, no departamento de xerife, desculpe. E ela era muito responsável, era estudante, trabalhava, pegava no turno da meia-noite, e ela não tinha aparecido para trabalhar, e os seus colegas estranharam muito, porque ela não era de fazer isso. Alguma coisa tinha acontecido com a Krista. Então eles foram ver. Por volta das 2 horas da manhã, os policiais foram até lá, bateram na porta, nada. Um repórter estava junto com eles, né? E o policial olhou pela janela, botou a lanterna e disse que viu a cena mais horrível, macabra da vida dele. Esse repórter, gente, ele ficou muito, assim, apreensivo, desconfiado, nervoso, quando ele viu, primeiro, ele foi impedido de entrar na cena do crime. Pela primeira vez. E ele ficou mais apavorado ainda quando ele viu um policial muito experiente sair correndo da casa e ir para os arbustos vomitar. Então vocês já devem fazer ideia da brutalidade que aconteceu com a pobre Krista Hoyt. Eu vou tentar ser o máximo discreta possível, não vou dar detalhes gráficos, mas assim, é impossível descrever a cena sem contar para vocês o que realmente o estripador de Gainesville fez com ela. Vamos lá. Assim como as duas meninas anteriores, a Krista tinha sido violada. Sua vida foi tirada por 22 golpes de faca nas costas. Ela também havia sido presa pelos pulsos, teve sua boca tapada com a fita adesiva que o assassino levou com ele. Só que sua sede de loucura, de violência, não estava saciada com o que ele fez. Então ele separou
a cabeça de Krista, de seu corpo, colocou numa estante virada, olhando, né, para o corpo dela. Ele posicionou o corpo sentado na cama, com as pernas abertas, e ele fez uma incisão do osso aqui do pescoço até o osso do pubis, o que fez com que seus órgãos internos aparecessem, pulassem para fora, né? Então, desculpa, sorry falar isso pra vocês, é muito horrível, é muito feio, mas foi o que realmente aconteceu. Começou um horror em Gainesville. As pessoas estavam em pânico. Haviam sido 3 estudantes mortas em um período de 24 horas. A cidade estava amedrontada. Alguém estava atacando pequenas morenas, né, de um certo tipo físico. As pessoas ainda estavam chocadas quando, pouco tempo depois, no complexo de apartamentos Gatorwood, mais 2 vítimas foram encontradas. Dessa vez, Manuel Taboada, de 23 anos, a primeira vítima homem, um homem grande, atlético, com 1,90 m de altura, pesando mais de 90 quilos, havia perdido a sua vida para esse assassino. E o corpo dele tinha ficado onde caiu. Já a Tracy Paules foi para o seu quarto, depois eu descrevo, né, para vocês o que ele contou, mas enfim, ela foi até o quarto, foi violada, teve a sua vida ceifada lá, e ele fez com ela quase a mesma coisa que fez com a Krista, exceto pelo fato da cabeça. Ele arrastou o corpo dela até o corredor, fez um corte em seu abdômen e a posicionou exatamente da mesma forma, as mãos para cima e as pernas dobradas e abertas. Era um maníaco sexual, um tarado, um louco. A cidade, como eu disse, estava em pânico. Em 36 horas, 5 estudantes tinham perdido as suas vidas. Agora, como um homem tinha sido vítima, né? Todos sabiam que qualquer pessoa estava na mira desse monstro. Vários estudantes deixaram a cidade e voltaram para suas casas. Vários veículos de mídia também se instalaram na cidade querendo saber mais coisas e tal. A polícia andava fazendo patrulhas por todo lugar. Foi formada uma força-tarefa com mais de 150 policiais. A patrulha rodoviária e a Força Nacional cercaram a cidade porque eles queriam fechar o perímetro em torno do possível assassino, né, de quem quer que fosse. Helicópteros ficavam sobrevoando pela cidade à noite com holofotes, policiais com aqueles óculos de visão noturna. Eles estavam fazendo todo o possível para manter os estudantes seguros, né? Até que um dia, ou melhor, numa noite, eles estavam fazendo uma patrulha quando viram 2 caras em uma atitude meio suspeita. A polícia mandou eles pararem, um deles parou, só que o outro saiu correndo. Se mandou, vazou. E o policial saiu atrás dele a 1000 também, só que não conseguiu pegar. O cara era rápido. Mas esse policial conseguiu chegar no acampamento desse cara. Era um acampamento que ficava atrás do campus da universidade. Lá ele encontrou várias coisas, como uma mochila que tinha uma arma 9mm, tinha comida, tinha um gravador e tinha uma mochila cheia de dinheiro manchado de tinta, que é quando é roubado, né? Vocês sabem que tem um dispositivo, não sei se tem no Brasil, acho que tem,
lá nos Estados Unidos, que quando se rouba dinheiro de um banco, um maço de notas explode e mancha todas as outras notas, né? Daí as pessoas não aceitam aquele dinheiro porque sabem que é roubado. Encontraram uma máscara, né? É aí que veio a inspiração do filme. E eles recolheram tudo isso porque teve um assalto ao banco e eles não conectaram isso ao assassino. Nem pensaram. Eles estavam focando numa outra pessoa. Tinha um guri lá, um estudante, calouro, bem esquisito, de 18 anos, que ele gostava de se vestir camuflado. Roupa camuflada, tipo... Acho que ele pensava que era o Rambo. O guri aparecia de dentro dos matos, cheio de urina, manchado de urina e de sangue. E ele andava sempre com facas, adorava facas por alguma razão. E ele tinha, a polícia descobriu que ele tinha transtorno bipolar e ele não tratava. E, gente, transtorno bipolar não tratado é um problema. Eu sei, a minha mãe tem, olha o que eu sofri na mão dela. Só eu sei. O nome desse guri era Ed Humphrey, então a polícia estava de olho nele e não no cara que fugiu. Aquele cara que ficou disse pro policial que ele tinha acabado de conhecer o fulano que saiu correndo, que tinha lá roubado o banco e que o nome dele era Mike. Era só o que ele sabia. A polícia nem aí, né? Estavam de olho no Ed Humphrey. Possivelmente era ele o cara. Então, colocaram até um helicóptero para seguir esse cara. E ele saiu da cidade e foi para casa da avó dele. Só que a polícia não podia fazer nada, a não ser ficar de olho, ficar de campana, até que ele pirou, ele doidou de vez, porque sem o medicamento, né? Ele acabou agredindo a avó dele e machucou muito ela. Pobrezinha, né, gente? Bater na avó, que cara filho da mãe. Então, ele agrediu demais ela, então os próprios policiais deram queixa, porque eles queriam prender o cara, porque achavam que ele era um estripador de Gainesville. E prenderam ele, pegaram uma amostra lá do DNA dele, mas como vocês podem imaginar, em 1990, mexer com o DNA levava meses e meses e meses e meses. Era bem complicado. Depois que prenderam esse maluco aí, eles foram vasculhar a casa da avó dele para ver o que eles encontravam. Eles encontraram uma faca jogada no lixo dentro de uma caixa de leite. No quarto do guri, eles acharam revistas sobre crimes, especial decapitações. 2 perguntas. Quem publica isso? E quem compra isso? 3 perguntas. Por que permitem isso? Então, só que um policial em especial, o Don Manes, ele não estava muito convencido de que o Ed Humphrey fosse o cara, embora os outros policiais achassem que sim, mas até a galera do FBI disse que era ele o cara e acabou, mas ele não, sabe, ele tava, sabe aquele policial raiz mesmo? Então ele começou a pesquisar crimes que fossem parecidos com aqueles que vinham acontecendo ali em Gainesville. Então ele encontrou os registros lá de Shreveport, encontrou sobre a família Grissom que o caso não havia sido solucionado e que a Julie tinha levado uma mordida no seio e que tinha sido coletado um material genético, só que ele nunca tinha sido avaliado, né? Não tinha levado para o laboratório, enfim, essas coisas. Então, o que ele fez? Ele pediu aquela amostra de saliva e conseguiu descobrir que o tipo de sangue do cara era B positivo, um sangue raríssimo que só tem em 8% da população norte-americana. Então, eles pegaram aquela amostra de saliva, pegaram uma amostra do DNA do louquinho lá, do Humphrey, e foram comparar. E
Inexplicavelmente, por alguma razão, quando ele foi preso, a onda de assassinatos parou. Parou. Os estudantes já estavam andando todos juntos, dormindo juntos, alguns andavam com tacos de beisebol, sabe? Aterrorizados. E daí parou. Então, por acaso, o policial acabou topando com um preso que havia sido capturado por assaltar uma loja em Ocala, numa cidade ali do lado, e o nome dele era Danny Rawlings. Então ele descobriu que o Danny Rawlings tinha feito várias coisas erradas em Shreveport. Quando ele soube que ele serviu à aeronáutica, imediatamente ele mandou pedir os registros médicos, que demoraram muito tempo para chegar, mas quando chegaram, os policiais descobriram que o tipo de sangue do Daniel Rawlings era B positivo. Então tinha grandes chances de ser aquele o cara. Porque a amostra de sêmen que ele tinha deixado na cena do crime das duas primeiras meninas, da Cristina e da Sonja, e da Krista Hoyt, não batiam com o Ed Humphrey. Mas eles precisavam agora do DNA do Daniel Rawlings, que teria uma consulta na cadeia com um dentista. E o material que o dentista usou, que foi descartado, a polícia foi lá, pegou, analisou e adivinhem, era ele, era o cara. Era o estripador de Gainesville. Só aí eles foram ouvir aquela fita que estava dentro do cassete que eles acharam, que ele mesmo falava o nome dele, ele cantava músicas country falando: esse é o meu caminho, não é o que eu queria, mas o caminho está diante de mim e eu vou seguir nele como um homem. Um homem não faz o que ele fez, só um monstro. A princípio, ele negou a autoria. Disse que não era ele, mas foram lá e disseram: é o teu DNA, cara. Foi tu que cometeu aquele crime lá em Shreveport. Foi tu que fez esse horror, essa barbaridade toda aqui em Gainesville. Então, é tu o cara. Não tinha como. Aí, o que ele fez? Ele acabou fazendo amizade com um detento lá. E ele confessava os crimes através daquele detento, né? Tipo, eu vou botar aqui o documentário pra vocês, assistam depois. Um documentário dublado, muito interessante. E chega a ser ridículo a polícia fazendo perguntas e ele assim, ó, cochichando pro amigo dele detento responder por ele. É ridículo, sabe? Então, durante o julgamento, a Uri, o Ed Humphrey, aquele foi condenado por 22 meses por agressão e depois saiu. Espero que ele tenha se recuperado, né? Tratado seu transtorno bipolar, porque gostando de facas, fazendo as coisas que ele fazia, batendo na avó, se o cara não virou um psicopata serial killer, né? Espero que ele esteja bem, não tenha feito essas besteiras aí. Então, ele foi a julgamento em 1994 e a família das vítimas estava toda lá. E foi horrível, porque ele contou como que ele fez cada uma das coisas. Ele ficou de 6 a 8 horas com a Christina Powell. Então, gente, o que essa menina, o que essa pobre garota de 18 anos sofreu na mão desse maluco, desse louco psicopata, foi um verdadeiro terror. Sim, um pânico, um filme de terror. Ele dizia para as vítimas, para as meninas, né? Porque com o Manuel Taboada, eu acho que ele tomou umas porradas, né? Ele deve ter apanhado bastante, mas acabou ganhando porque estava armado, portando uma faca. E ele dizia para as meninas o que ele ia fazer com elas. Então elas passavam por todo esse terror psicológico antes de passar pelo terror físico. Ele inclusive disse que enquanto ele estava tirando a vida do Manuel, a Tracy chegou, viu a cena e correu pro quarto dela. Fechou a porta, mas ele arrombou. E ela perguntou: é você, né? E ele disse: sim, sou eu. E eu vou fazer isso, isso e isso, sabe? O julgamento dele foi em 1994. E é claro, é óbvio que por tudo que ele fez, ele foi condenado à pena capital,
que era o que todo mundo queria, todos que testemunharam aquele horror, o país inteiro queria aquilo, né? Então, no dia 20 de abril de 1994, ele foi condenado à pena capital. O psicólogo forense que fazia algumas sessões com ele, conversava com ele, descobriu que ele queria ser reconhecido como Ted Bundy. O cara que ia ser louco que nem o Ted Bundy, reconhecido como um monstro igual ao Ted Bundy, que eu não sei nem dizer o nome desse cara, eu odeio ele, tá? Só pra falar. E no dia 26 de outubro de 2006, ele foi executado com uma injeção letal na sala em que, do outro lado, estava a família das vítimas, e ele olhava friamente para a mãe de uma das meninas enquanto ele cantarolava uma canção cristã. Não sei porquê, se ele foi pro inferno, é óbvio que ele está com Ted Bundy no inferno agora, né? Mas é óbvio, é certeza que estão. Enfim, essa foi a história que inspirou os filmes Pânico. Né? O Daniel Rawlings é o verdadeiro Ghostface. Foi ele que fez tudo isso. Esse filme de terror, esse horror todo, foi com ele. Eu odeio ele, tá? Só pra dizer, odeio ele. E odeio o pai dele também, porque se ele não tivesse sido tão ruim pro filho, talvez o filho não tivesse sido tão ruim pra outras pessoas. Mas enfim, dá pra entender a cabeça desses monstros? Não, gente, não dá. Enfim. Comenta aí o que vocês acharam sobre esse caso, se vocês já conheciam, né, já tinham ouvido falar sobre isso. Sabe também que se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, é muito importante a sua inscrição. Compartilha com seus amigos, manda lá no grupo do WhatsApp, compartilha lá no Facebook, vai lá no meu Instagram e... se você não me segue no Instagram, esqueci de dizer, né? Me segue lá. E qual que vocês acham que vai ser o próximo filme que eu vou pegar e contar a história real por trás dele? Contem aí pra mim, qual filme vocês acham que vai ser? Eu já dei uns spoilers ali pelo clipe que eu deixei no ar na semana passada, né? Então agradeço porque vocês estão aqui comigo, gostam do meu trabalho. Nos vemos na semana que vem, neste mesmo horário, nesse mesmo canal. E tchau!